Salve, salve, Colorado! Bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e, principalmente, né, entender todo o contexto dessa quarta-feira, dia 19 de novembro, em cima não apenas das atividades do Inter, do que o Inter está fazendo lá em Fortaleza e novos testes, inclusive de Ramon Dias para o time titular colorado contra o Ceará, mas também falar um pouco de Santos, falar um pouco de Vitória e esse contexto horrendo que a gente está passando ao final aí do ano de Campeonato Brasileiro, tá? Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve no canal, ativa também a notificação, aquele sininho do lado do inscrever-se. O like é importantíssimo, o compartilhamento mais ainda. Não te esquece que o Clube do Ernest já teve sorteio essa semana. Ontem a gente sorteou uma experiência capilar, barboterapia, limpeza de pele, um monte de coisa legal da Mr. John aqui do Jardim Europa, tá? E ao longo da semana agora vai ter óculos da Orro, vai ter camisa do Inter, vai ter Prime Burger, vai ter a posada, né, que a gente vai pegar também e sortear um final de semana lá em Bombinhas com a galera do grupo Vila do Farol. Velho, tem muita coisa bacana no Clube do Ernest. Vem fazer parte, tem o link aqui na descrição, beleza? Bom, todo mundo sabe, né, gente? 18 horas e 30 minutos, Vitória e Palmeiras. Vitória e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro, rodada antecipada, né? E depois, 20 horas e 30 minutos, Santos e Mirassol. A gente está olhando esses dois jogos porque se Santos e se Vitória vencerem seus jogos, o Internacional entra na zona de rebaixamento e vai para o confronto diante do Ceará, tendo a obrigatoriedade de pontuar para sair, claro, do Z4. Eu sei que a gente tem obrigatoriedade de pontuar igual, tem toda aquela coisa, eu estou falando em cima da matemática, em cima da tabela, tá? O Inter ficaria em 17º se o Santos vence, e se o Vitória vence, o Santos iria para 39 e o Vitória para 38, o Inter ficando com 37. E aí é aquela coisa, se o Inter, por exemplo, empata o jogo, eu estou com o simulador aqui, se o Inter empatar o jogo contra o Ceará, já subiria para a 16ª colocação com 38 pontos. O Santos fica na frente e o Vitória com 38 também. Então o jogo contra o Santos vira de novo, né? Mais do que Copa do Mundo. Já é um jogo importante, evidente, tá? Mas aí viraria praticamente uma final de campeonato. Se o Inter vence, daí dá uma certa folga, porque o Inter iria a 40, mas ainda continua com o Santos 39 e o Vitória 38. Isso valendo em cima, claro, né, dos adversários vencerem, tanto o Mirassol quanto o Palmeiras, tá? Mas tem aqui, ó, umas coisas do Inter que a gente precisa falar, gurizada, porque o Inter dirigentes do Inter foram denunciados, né, pelo STJD, lá atrás, pela partida envolvendo no empate do Corinthians, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o D'Alessandro e o Barcelos, além do vice-jurídico, o Jorge Oliveira Filho. Eles foram denunciados no artigo que pode dar até 180 dias de suspensão. É de 15 a 180. E aí, cara, se eles forem punidos, é bem provável que estão fora daí do Campeonato Brasileiro, né? Porque o julgamento ele vai ser na terça-feira, dia 25. Se o Inter não conseguir que esse julgamento não ocorra, tá? Eles pegarem os 15 dias, que é a pena mínima, 15 dias dá basicamente o final do Campeonato Brasileiro, e aí então eles não podem se manifestar no microfone, em ambiente de jogo, em coletivas e nada. O D'Alessandro que vai falar amanhã, né, ao final aqui da partida lá em Fortaleza, tá? Mas eles vão ser julgados porque desrespeitaram os membros da equipe de arbitragem ou reclamaram desrespeitosamente contra as suas decisões, porque o árbitro da partida, o Rodrigo José Pereira de Lima, ele colocou na súmula o seguinte: você, de novo, nos prejudicando, seu safado. Então ele não cita claramente quem teria dito isso, né? Mas essa questão aí mais abstrata talvez pode ser até benéfica para os dirigentes do Internacional nesse sentido. O julgamento é às 10 horas, tá? Da terça-feira, no dia 25. Tem também a questão de que
o Ramon Dias ontem testou o Tabata no time titular, tirando o Bruno Henrique e colocando o Tabata para a linha de 3, com o Alan Rodrigues como um segundo homem de meio campo. Comparado com o que a gente vinha noticiando anteriormente, com o Alan Rodrigues na linha de 3, eu acho um pouco melhor. Porque o Luiz Otávio e o Alan Rodrigues abrindo meio campo, eu acho que é melhor do que o Luiz Otávio e o Bruno Henrique. Mas, tendência de time, o Ivan, Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabé. Luiz Otávio e Alan Rodrigues, Tabata ou Bruno Henrique, Alan Patrick, o Vitinho e o Ricardo Matias. Ainda tem a tendência de que Ricardo Matias perca a vaga para o Borré. O Carboneiro não seria titular, o que eu já acho um grande erro, né? Porque é o cara que mais está entregando em toda essa draga que a gente está vivendo. Eu acho que sai o Ricardo Matias e vai entrar o Rafael Borré, que deu uma assistência, né, no jogo da Colômbia, agora também nesse último dia 18, no último dia da data FIFA. Os jogadores, inclusive o Carboneiro e o Borré, estão viajando ao longo agora dessa quarta-feira, chegam a Fortaleza na madrugada, de quarta para quinta. Eu me equivoquei esses dias também, né? Porque falei de terça para quarta. Mas não, é de quarta para quinta. E aí eles descansam para ver se tem possibilidade de entrar em campo agora no Castelão. Vale destacar que a logística é Nova York, Boston, Guarulhos, Fortaleza. Eles pegaram todos voos comerciais, não chegaram a fazer, né, voo fretado. Junto com tudo isso, tem a questão dos pendurados. O Inter tem 6 titulares pendurados e outros 3 reservas que fazem 9 jogadores com 2 cartões amarelos, tá? Ivan, Bruno Gomes, Bernabé, Luiz Otávio, Alan Patrick e Carboneiro. Isso é importante porque os jogadores não podem tomar cartão amarelo nessa reta final de Campeonato Brasileiro, principalmente para o jogo contra o Santos, agora na segunda-feira que vem. Né? Esses jogadores são importantes, por, obviamente, né, não haver também uma reposição à altura. O Juninho, o Cleiton Sampaio e o Gustavo Prato completam a lista. Então são 9 no total. Eu me preocupo principalmente, cara, com o goleiro Ivan, com o Bruno Gomes e com o Alan Patrick. Desses 6 titulares. Claro que o Carboneiro também, mas daqui a pouco a gente pode pegar e ter só alguns minutos do Carboneiro em campo. Por isso que eu me preocupo menos nesse sentido, tá? Cara, só pra gente finalizar também o assunto de ontem, sobre como o Inter está tentando tratar essa questão de salários, essa questão do clima ruim de vestiário, tá? Ontem mesmo, quando a delegação chegou em Fortaleza, não tinha torcida. Os jogadores cabisbaixos, os jogadores sérios também, não, obviamente ninguém parou para falar com a imprensa. Foram 2 ou 3 só que foram ali para alguns conhecidos, o Vitor Gabriel, o próprio Luiz Otávio, né? Que já jogaram no Nordeste e tal, tinham parentes ali, deram abraços nos seus entes queridos. Mas o Inter tenta se fechar. O Inter tenta blindar o vestiário de todo o jeito, para que, não que as notícias não cheguem, né? Mas que não haja declarações equivocadas ou que possam colocar mais lenha na fogueira. Tinha falado para vocês ontem que haveria a possibilidade do presidente Alessandro Barcelos falar, né? E ainda está em debate isso dentro do departamento de futebol, principalmente por tudo isso que eu estou dizendo, né, de vocês, de repente ele fala um negócio no microfone e aí é interpelado por algo mais e aí fala algo fora do contexto e tira o foco do jogo. O foco total do departamento de futebol hoje é o jogo diante do Ceará agora no Castelão, beleza? Chegou até aqui? Vai botar uma fezinha na KTO agora para dar uma secada nos rivais? Pô, ontem, ao longo do Voz do Gigante, a gente ainda falou, né? O Sport abriu vantagem diante do Botafogo. Olha, vai no Botafogo que dá uns pilinha, tá? Entra lá, kto.bet.br, tem chance extra ao longo aí também dessa rodada, né? Se tu bota uma múltipla de até 3 seleções com odd 13, tu não bate ela, tu ganha também um cashback para
depois tu tem uma nova oportunidade dentro da KTO, enfim, tem várias coisas legais lá, cara. Se tu tem mais de 18 anos e principalmente se tu tem, ó, noção que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade, vai lá, te registra pra gente fazer parte aí desse grande grupo lá dentro da KTO. Forte abraço, gurizada. Tchau.